Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao Universo da Comelin e hoje o nosso bate-papo, Rafael Guimarães. Tudo bem, Douglas? Tudo jóia, nosso supervisor comercial região norte. Ô, gente, o que é importante nesse bate-papo nosso? Vocês sabem que o PVC está em plena ascensão, vai continuar crescendo muito no mundo e principalmente em mercados emergentes como o Brasil. E o Rafa tem uma vivência muito direta com o cliente final, né? E importante você, cliente final, entender cada vez mais sobre o produto, desmistificar talvez algumas coisas que vem embutido pela história dele. E aí eu vou deixar você explicar, mas talvez a primeira grande história que a gente precisa desmistificar é a questão do PVC ser um material utilizado só em regiões frias. Uma vez que ele é térmico e é acústico, pressupõe que no frio ele é excelente, mas que no calor ele vai também gerar a mesma eficiência. É bem por aí. É bem por aí, Douglas. A questão é, a gente precisa sempre ter na cabeça que ele trabalha tanto para o frio quanto para o calor. Exatamente. Então, se nós temos temperaturas muito desfavoráveis, tanto no frio e tanto no calor, ele vai segurar, ele vai ser a barreira que vai segurar essa transmitância técnica. Essa transmissão de temperatura. Exatamente. A questão do PVC também tem uma questão que me chama... Acústica também, né? Vamos falar da acústica. Acústica, sim. Acústica, o PVC é imbatível. A gente tem casos de redução assim, significativa em decibéis, enfim. Tanto é que é muito utilizado em retrofit, né, Douglas? Então, vamos dizer São Paulo, que não pode ser... reformas tão fáceis em fachadas de prédio, então as pessoas optam pelo retrofit no PVC para segurar o barulho de uma metrópole como São Paulo. O PVC traz uma facilidade de se moldar nos casos da arquitetura e de gerar soluções que uma porta e uma janela normal não cumprem esse papel. Me fala um pouco disso. Sim, Douglas. O que acontece com o PVC é que ele é um produto sob medida. Então, os arquitetos que no Brasil optam por grandes vãos, pela criatividade, os nossos arquitetos são bons, são excelentes. Então, eles optam por variedades, por grandes vãos, por criatividade. Então, o PVC é um material que consegue te suprir essa demanda de criatividade intensa que nós temos, né, Douglas? E aí impossível não entrar num outro detalhe também, que eu acho que o público final precisa saber, utilizando os nossos arquitetos e designers que são muito bons, mas muitas vezes as pessoas têm ainda na cabeça a imagem de um PVC branco. Exatamente. O mundo mudou radicalmente, gente, não é mais assim. Exatamente, Douglas. Hoje a gente tem uma infinidade de cores, a gente pega uma paleta Hall, você pode trabalhar a cor que você quiser, a modelagem que você quiser no seu projeto, né? E uma coisa muito importante a se dizer do PVC, Douglas, que a nossa diretora, Tônia Lima, sempre nos dá esse comparativo, né? É a questão de que as pessoas ainda têm uma visão do alumínio muito forte no país, né? Então ela faz uma comparação muito legal e eu acho que vale a pena trazer, né? Que é o seguinte, se você pegar o melhor carro que nós tivemos, o brasileiro é muito ligado a carro, né? O melhor carro que nós tivemos nos anos 2000, esse carro era top. Esse carro era o que atendia e era o melhor carro que tínhamos ali, pra época. E se você pegar esse melhor carro dessa época e comparar com, vamos dizer, um carro 1.0 de hoje em dia, você vai ver que o carro de hoje em dia 1.0... Claro, ele oferece muito mais do que aquele. Muito mais do que aquele, muito mais conforto do que aquele carro oferecia, né? Então, hoje com ABS, com airbag, com, enfim, ar-condicionado e toda multimídia. Esses carros mais básicos têm isso e não se compara mais. Então, o alumínio é hoje... Um produto... Mas que não posso dizer que ficou no passado, mas que hoje existem soluções melhores. E essa solução é o PVC. Outra coisa que é legal daí, Rafa, você explicar, é tirar um pouco essa estigma, até porque tem a questão da madeira e do alumínio já embutida na educação do cliente final, né? E muitas vezes ele, quando vê um produto tão robusto e cheio de tecnologia, ele fala, obviamente, isso é caro e eu não vou ter condição de ter na minha casa. Sim. E isso não é uma realidade. Exatamente. Isso a gente precisa realmente quebrar o paradigma aqui no Brasil, Douglas. E acredito que também nos países sul-americanos, né, em geral,
Porque é óbvio que se você tem um produto sob medida, você tem um produto que te atende termicamente, que te atende acusticamente, esse produto obviamente, ele tem um valor... Um valor agregado diferente. Exatamente. E é o valor justo dele, entendeu? Então, assim, se você comparar com madeira, é óbvio que ele vai ser mais caro, porque a madeira não te dá todo esse isolamento e toda essas possibilidades. Mas se você pegar o alumínio, que é um produto melhor, e que se você precisar de toda essa questão de thermobreak, de acústica, PVC versus alumínio, o PVC é mais barato. Então, se você quiser um alumínio que te dê segurança térmica, segurança acústica, toda essa questão que o PVC te oferece, sendo PVC, você vai pagar muito mais barato no PVC. E depois tem que considerar os benefícios que isso vai fazer no seu dia a dia mesmo. Não é uma coisa que você vai colocar e daqui 5 anos você vai trocar. Exatamente. A primeira janela feita pelo grupo Profine, né, que antigamente não era o grupo Profine, está intacta. Ela está funcionando. Então, estudos na Europa já comprovam que janelas duram 70, 80 anos. Então não é um investimento a curto prazo. Claro. É um investimento a longo prazo e para a tua casa. Pensa aonde é a prioridade do seu investimento na hora de construir. Você vai ver que você vai estar fazendo realmente a melhor escolha e que por hora não temos um outro produto por aí que vai suprir com tanta eficiência esse mercado quanto o PVC já é difundido no mundo. Rafa, voltamos em breve. Sim. Com mais conversa, mais informações e mais do que tudo, tentando levar para vocês uma educação sobre um produto novo, né, entre aspas, no nosso país, inovador, entre aspas, no nosso país, não é? Mas que tem ainda uma curva muito ascendente e vai conquistar muitos corações. Ficamos por aqui. Wow.